Capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. A coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Perseguição. 147-A. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado. 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta à vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. E multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cesseie o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo,
submeter a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. O agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou com função, ou a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Seção 2. Dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite em lugar ermo ou com emprego de violência ou de arma ou por 2 ou mais pessoas, pena detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência, em qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreende a expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do número 2 do parágrafo anterior. Taverna, casa de jogo, outras do mesmo gênero. Seção 3. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outra. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Quem indevidamente divulga, transmite a outra ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas. Quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico, pena detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4 e do parágrafo 3º. Correspondência comercial. 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4. Dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredos. 153. Divulgar a alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de quem é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa, R$300.000 a 2 contos de réis. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. 154. Revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. 154-A.
Invadir dispositivo informático de uso alheio conectado ou não à rede de computadores com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumente-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização, transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra presidente da República, governadores e prefeitos, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e de Câmara Municipal ou dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Ação penal. 154b. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios ou contra empresas concessionárias de serviço público. Título 2. Dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1. Do furto. Furto. 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipare-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança mediante fraude escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º-B. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatida ou dividida em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. 156. Subtrair o condomínio, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não excede a cota a quem tem direito o agente.